Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Hoje falaremos o perigo de você viver perto de pessoas invejosas, pessoas problemáticas, pessoas que só atrapalham a sua vida. Antes de entrarmos no texto, fique até o final para você orar comigo. Vamos repreender inveja e invejosos e todo tipo de mal. E quero te pedir a gentileza, deixa aí uma paz do Senhor, um bom dia, uma boa noite, um amém. Acontece que Israel estava sendo desafiado pelos filisteus. E um gigante por nome de Golias, mas ele se coloca diante das companhias de Israel e desafia alguém para lutar. E o exército de Israel tremia a base com medo desse gigante. Era 1 contra 1, quem vencesse, o país seria servo. Entende? Se Golias vencesse um de Israel, Israel perdia a guerra e todo mundo virava escravo dos filisteus, e vice-versa. Então diz o texto que os 3 filhos mais velhos de Jessé estavam na guerra. E Davi foi lá levar alguns mantimentos para eles, porque já estava demorando vários dias. E quando Davi chega lá, todo curioso, pensando que ia haver batalha, então ele percebe que está tudo parado. E, de repente, houve o desafio. Esse gigante desafiava de tempo em tempo as guarnições de Israel. Ele falava nome de blasfêmia e ninguém tinha coragem de desafiar. Quando Davi viu aquilo, ele chega até os soldados e ele diz o seguinte, versículo 26 do capítulo 17. Então falou Davi a seus irmãos, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então Davi, ele ficou sabendo que quem matasse o gigante teria alguns benefícios. Então ele chega para os soldados e pergunta qual que era o prêmio. Só que Davi, ele já dá a dica que, se você observar, ele vai falar assim, e quem é este para desafiar o exército, para afrontar o exército do Deus vivo? Então, se aqueles soldados que ouviu Davi percebesse a fala de Davi, Davi já deu a dica. Ele está desafiando, não é só um exército, não é só um homem, ele está desafiando o exército do Deus vivo, um Deus que batalha, um Deus que peleja. E foi exatamente isso que lá na frente, quando Davi foi confrontar com Golias, ele disse isso: você vem a mim com armas, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Então essa era a visão de Davi. Mas o texto de hoje, ele traz uma situação aqui muito interessante, porque no momento em que Davi estava lá questionando com os soldados qual que era o prêmio, como é que fazia para lutar, então o irmão de Davi, Eliabe, chega até Davi e fala um monte de coisas depreciativas para Davi. A primeira coisa que pergunta para Davi é: por que descestes aqui? Como se ele fosse dono do lugar. Tem pessoas que acham que pode mandar em você, acham que é dono seu, acham que só vai onde você deixar que elas, com a permissão delas. Por que descestes aqui? A primeira pergunta é de Eliabe. A segunda pergunta: com quem ficou as poucas ovelhas no deserto? Além de dizer para ele que ele deveria trabalhar, tomar conta das ovelhas,
ainda chamou de poucas ovelhas, ou seja, você é um pastorzinho, você não tem condições de cuidar de um grande rebanho, você não tem responsabilidade, vai cuidar daquela miserinha de ovelha que você tem lá. Segundo, aqui já não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Eu conheço a sua presunção e a tua maldade. Olha só para você ver uma coisa. Parece que o irmão de Davi estava só preocupado com ele. Por que você desceu aqui? Ou seja, né, preocupando para ele não ficar num ambiente de guerra. Só que aí mostrou toda aquela ira, aquela maldade, né, aquela inveja. Eu conheço a sua presunção. Eu sei da tua maldade. Aí ele diz mais uma coisa assim: descestes apenas para ver a peleja. Desfez novamente de Davi, dizendo que ele não tinha condição de lutar, que ele estava ali só para pescoçar, sapear, como dizem no interior. E Davi responde para o seu irmão: o que eu fiz agora? Qual que é o problema? Eu só fiz uma pergunta. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquelas palavras, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Quando Davi foi maltratado pelo seu irmão Eliabe, então ele saiu, desviou-se do seu irmão e foi perguntar outro soldado que estava, né, mais distante. E ele não desistiu. Ele foi lá e perguntou qual é a situação, e a resposta foi a mesma. Quem vencesse o gigante teria benefícios. Qual que é a dica de hoje? Não fique perto de pessoas que menosprezam você, que maltratam você. É por isso que quando eu chego em qualquer lugar que a pessoa me chama de irmãozinho, ou eu estou na igreja e alguém não sabe o meu nome, ô irmãozinho, eu digo para elas: irmãozinho não, irmão. Você está me chamando de irmãozinho por quê? Eu sou pequenininho, eu sou baixinho? Qual que é a ideia? Então, não deixe as pessoas menosprezarem você, não fique perto de pessoas que querem o seu mal. Olha o que a Bíblia fala sobre inveja. Provérbios 14:30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha o que Tiago 3,16 vai dizer. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. 1 Pedro 2:1, deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, todo o fingimento, inveja, toda a murmuração. Deixa eu olhar um outro versículo aqui. Olha o Provérbios 27:4. Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Porque quando a pessoa está com raiva de você, se declara seu inimigo, você pode fugir, você sabe que é seu inimigo. Mas tem pessoas que é inveja, e essa aí é complicado. É igual o salmista fala: se fosse meu inimigo eu entenderia, mas é o meu irmão que comia comigo à mesa, que colocava a mão no prato comigo para repartir o pão. Então aqui, hoje, nós vamos aprender a desviar. Por que Davi chegou a ser rei de Israel? Porque Davi não ficava ouvindo pessoas com palavras depreciativas. Outra pessoa que tentou depreciar Davi foi sua esposa, Mical. O que Mical falou? Você é igual um vadio qualquer que está dançando aí nu, porque ele estava usando um éfode de linho, uma roupa assim que não era o manto real. Estava usando uma roupa de sacerdote, estava feliz dançando no meio do povo. Então a sua esposa ficou com inveja e falou palavras depreciativas para ele, e isso trouxe uma série de confusão na família de Davi, para Mical. O texto diz que por causa das palavras Mical não teve filhos, e isso era uma punição, né? Um mal muito grande naquela época, a mulher não poder ter filhos. Mas fica aqui a dica: não vamos deixar as pessoas depreciar. Quando alguém te chamar de irmãozinho, de irmãzinha, não é irmãzinho, irmãzinha. O mesmo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por alguém grande, ele fez por você também. E saia de perto de pessoas que só têm palavras para te derrubar, para te desclassificar, para dizer que você não tem condição, para dizer que você não é bom o bastante.
acredite no seu potencial e, principalmente, lembre-se, Davi ele não apenas insistiu com seus objetivos, mas ele colocou Deus na frente de tudo que ele estava fazendo, ou pelo menos das suas vitórias, né? Porque tem lá também os erros de Davi. Mas aqui ele colocava que não, eu vou a ti em nome do Senhor. Não, ele está desafiando, não é só o exército de Saul, está desafiando o exército do Deus vivo. Então, quando a pessoa levantar contra você, ela está levantando contra o Deus que te sustenta e que te mantém de pé. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te apresentar em tuas mãos todas as pessoas que estão orando comigo nesse momento. E se por acaso, Pai, alguém se sinta inferior, se sinta fraco, sentimento de inferioridade, que o Senhor possa, Pai, fortalecer essa vida com o teu espírito, com o teu poder, com a tua unção, com a tua virtude. Dá condição, Pai, para esse irmão desenvolver, crescer e prosperar. E livra, Pai, de todas as pessoas maldosas que parecem se preocupar conosco, mas elas querem nos manter calados, elas querem nos manter, Pai, no deserto, elas não querem, meu Pai, que nós avançamos, cresçamos em conhecer ao Senhor. Livra, Pai, essa pessoa que está sob julgo de pessoas maldosas, invejosas, abre a visão espiritual do seu povo em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.